Santa paz de Cristo Jesus, a graça e paz a todos vocês que vão acompanhar mais um vídeo aqui em meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Puro. Amém, sou o profeta Puro, na misericórdia de Deus. Aqui em meu canal eu partilho as experiências. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e subscreva-te se ainda não se subscreveu. E neste vídeo eu quero realmente estar trazendo uma mensagem de alerta propriamente ao povo mexicano. Glórias ao Senhor. E esta será a parte 1, amém, voltado à nação México. Glórias ao Senhor. E todavia, o que me tinha sido mostrado ou revelado, então, foi todavia aberto, notório. Glória ao Senhor. A Bíblia realmente nos diz que o Senhor não tem prazer na alma do ímpio. Deus não tem prazer na alma do ímpio. Glórias ao Senhor. O desejo de Deus, irmãos, é que todos venham à salvação. Mas, todavia, o que realmente o Senhor me mostrou sobre México é algo muito triste, algo muito grave, né? E somente o Santo Espírito de Deus que é para visitar o povo mexicano. Neste vídeo, nesta primeira parte, eu vou relatar sobre a inteligência artificial, todavia, que realmente vai fazer com que o espírito do homossexualismo se multiplique cada vez mais. Mas o que me foi mostrado, primeiramente, é que essa nação, México, é uma nação que realmente esse espírito ele flui arduamente. Ele só cresce, só se multiplica. O espírito do homossexualismo, do transexualismo, do lesbianismo, tudo aquilo que é o contrário da natureza de Deus. Aí, no México, assim me foi mostrado. Glórias ao Senhor. Eu quando postei o vídeo sobre Elon Musk, amém, quando cheguei de postar o vídeo dele, falando sobre ele, eu não pensei que ele iria ser redirecionado à nação de México. Então, o primeiro vídeo do Elon Musk que fiz aqui no meu canal, que chegou nas 1.500 vistas, todavia alcançou muitas pessoas de México, porque depois eu vi no YouTube Studio. Então, graças a Deus, na misericórdia do Senhor, né? Os vídeos que eu posto aqui são direções do Senhor e orientação e tal. E quando Deus me mandou fazer o vídeo sobre Elon Musk, a minha cabeça até nem pensou que iria realmente estar alcançando assim um número mais ou menos considerável, porque este canal é pequeno e ele não tende a alcançar nem sequer a 500 vistas. É muito raro até 500 vistas alcançar. Mas Deus, quando me mandou fazer o vídeo de Elon Musk, me falou com urgência que eu tinha que gravar e mandar aqui no YouTube. Sim, porque as datas ou os dias, o Senhor sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E naquele dia, outra vez mais, estava acontecendo no mundo espiritual. Então, eu postando o vídeo, eu realmente estando falando o que eu falei, então houve uma repercussão. Algo ocorreu,
depois de aquilo. Amém? Então, amados no Senhor, eu ali, todavia, só sei que depois, no dia seguinte, quando me fui orar, eu só sei que quando eu fui orar no dia seguinte, depois de eu postar a primeira vídeo sobre Elon Musk, eu só sei que o Senhor me revelou bastante sobre México. Amém? Deus me revelou bastante sobre México e o Senhor realmente falava e mostrava sobre Elon Musk, mas eu fiquei meio que confuso, sabe? Fiquei meio que confuso porque, na verdade, mesmo até quando o Senhor me revelou sobre Elon Musk, eu não pensara que, tipo, as informações iriam realmente estar bem enquadradas ali. Todavia, o que passou? O que aconteceu? Então, eu orando, eis que o Senhor começava a me revelar sobre México. Eu fui levado em espírito, fui arrebatado em espírito, e só que essa é uma experiência que eu lhe predomino, ok, como arrebatamento de sentidos porque quem realmente presta atenção entenderá que há uma diferença entre arrebatamento de espírito propriamente fora do corpo e arrebatamento de sentido propriamente que é dentro do corpo. Por isso Paulo, ele fala muito bem, ele explica muito bem sobre isso. Então eu vivo muito esses tipos de arrebatamento, seja dentro do corpo ou arrebatamento fora do corpo. Então, para México, para ser transportado em México, então não foi necessário arrebatamento fora do corpo. Ok? Então o Senhor em espírito me leva até México. E era como se eu ficasse assim nos ares, e eu olhava assim, para baixo, e eu via muitas pessoas, amém? Eu via muita gente que estavam dançando, estavam bailando e tal, muitas mulheres estavam dançando, bailando e tal. E eu ficava assim a apreciar, eu ficava assim a olhar. E todavia, amados no Senhor, era muitos color, era muita cor. E aquelas mulheres, os seus vestidos eram coloridos, muito coloridos, eram vestidos largos. E eu olhava, era muita vibração, muita vibração mesmo. Mas uma daquelas mulheres estava se bailando muito forte, que chamava a atenção mais de todos nesta visão. E eu olhando, irmãos, a visão se dirigiu até ela e eu via que era uma mulher bem detalhada, com todos os traços mesmo femininos, com todos os traços bem feminísticos. Porém, amados irmãos no Senhor, eu olhei, eu disse assim, é uma mulher e ela dança muito, está dançando bastante. Mas Jeová me disse, Jeová de repente me fala, não é mulher, é homem. E quando o Senhor me disse que não é mulher, é homem, eu fiquei confuso. Eu disse, mas eu estou a ver mulher? Eu não estou a ver homem, eu estou a ver mulher. Mas Jeová me falou que não se trata de uma mulher, se trata de um homem. E essas mulheres que os teus olhos veem como mulher, não são mulheres, são homens. São todos homens. E eu fiquei confuso, fiquei muito confuso mesmo. E eu ficava assim, meu Deus,
Santo Jeová. Como é que isso vai passar? Amém. Como é que isso vai suceder? E ali o Senhor foi me explicando, irmãos. Lebra shakalabrabasomanácia. Aleluias. Então o Senhor foi me dando explicações para que eu entendesse. Amém. Para que eu percebesse com claridade. Deus me explicava o seguinte, que México é um país onde o espírito do homossexualismo ele tem um poder sobre muitos mexicanos. Então, irmãos, é verdade. Até mesmo eu quando olhava para México, era assim, eles estavam numa cidade, eu não sei o nome daquela cidade, irmãos, eu via mesmo fumaças coloridas, era tanta vibração, era tanta celebração, tanta festa. E aquela festa era eles eram da comunidade LGTB, ok? Aí tinha gays, os homossexuais, lésbicas, transexuais, estavam todos aí bailando forte, muito forte, sabe? Alamanso lebragaço alabrachakatarabacanda. Bailavam arduamente, irmãos, se bailavam muito forte. Glórias ao Senhor Deus que vive e reina para sempre. Então, e aí eu fiquei reapreciando, olhava assim para eles, e aquelas mulheres que na verdade não eram mulheres, eram homens, conforme o Senhor me falou, pegavam nos seus vestidos e giravam, sabe, e dançavam umas danças, aquelas danças mesmo dos mexicanos, aquelas danças, eles dançavam vibrantemente, dançavam vibratoriamente, irmãos. É algo muito sério. Rica charrabasoca e lebradacia. Alamanso recobasama. Recalabachar recobasama hashi. Requelebre de soma nahai. Alamanso tequelebre. Aleluia, glória ao Senhor. E todavia, irmãos, eu vi, eu ficava muito admirado como um homem se alegrar de se fardar de mulher, um homem se cambiar em mulher. E Jeová estava muito triste ver aquilo, e Jeová me mostrava a sua ira, me mostrava a sua grande ira. Alaman Sharabakaya Semanai. Então, meus irmãos, eram multitudes, eram muita gente gigantescamente, muita gente gigantesco. As ruas estavam cheias dessas comunidades LGTB. Eu via muitas mulheres e Deus me falava sempre que não são mulheres, são homens. Likabasama requelebredecia namasóbia. E o Senhor Jeová me falava, me dizia que ele não está em México. Jeová me disse que ele não está em México, que ele já saiu de México faz tempo. Há muitos mexicanos que andam a pensar que Deus está nessa nação, mas o Senhor, ele está a dizer que ele não está mais aí. Nessas pessoas, Deus não está ali. Deus não aprova essas coisas. Deus não aprova casamentos gays. Deus não aprova. Isso nunca vai existir. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Por que Deus me mostrou isso? Por que o Senhor, de repente, de la nada, enquanto eu estava a orar, me mostrou México está cheio, está repleto de homossexualismo?
Mas o Senhor me revelou isso por causa do Elon Musk, irmãos. Por causa do Elon Musk. Porque Jeová me dissera que iria sequenciar, iria trazer outras revelações. Mas não se tratava dessa. Mas essa é bem específica, que volta-se mais em México. Como o vídeo do Elon Musk, o primeiro vídeo, ele foi redirecionado para o país do México. Para eu dar conta, era porque eu vi assim comentários de pessoa, né, que é do México. E depois eu fui ver no YouTube Studio e quando eu vi realmente mexicanos estão se interagindo com o meu canal. Mas isso foi depois da revelação, depois que o Senhor me arrebatou a México, dentro do meu corpo, né, que é em arrebatamento de sentidos, para não haver aqui complicação. Arrebatamento de sentidos é dentro do corpo, porque a pessoa não apaga. Já arrebatamento do espírito, ele é nomeado assim porque ele é muito profundo, ele é muito espiritual, porque a pessoa ali apaga e a pessoa mergulha mesmo no mundo espiritual. Já um arrebatamento de sentido, a pessoa não se desliga totalmente do corpo. Então foi o que aconteceu comigo enquanto eu me orava, enquanto eu me estava orando. Então Deus me transporta em visões de Deus. Eu fui transportado em espírito, mais em sentidos, porque eu estando aqui, mas estou lá no México também. Era como se eu estivesse assim nos ares, eu fiquei assim pairado nos ares, eu olhava para baixo, olhava para México, eu olhava para os mexicanos, eu olhava, estava cheio, estava llenado. Eram multitudes, eram milhares e milhares e milhares e milhares de mexicanos que eram gays, eram homossexuais, eram transexuais. Eu disse, meu Deus, Jeová dos exércitos, misericórdia. Glória ao Senhor. Leba Shamanaya, glória a Jeová. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, todavia, o Senhor me mostrara como verdadeiramente esse espírito, ele pegou México e é antigo. Eu não tinha as tais informações e até quando o Senhor me revelava essas coisas, eu me perguntava comigo mesmo, meu Deus, eu não sei, eu não sabia que México é assim, eu não sabia que México, o homossexualismo é muito normal, eu não sabia que transexuais, há muitos transexuais, quer dizer, o número de transexuais no México ultrapassa muito outros países competitivos. Há um país, não sei se é a Nova Zelândia, que o transexualismo é muito normal, que cirurgia plásticas para homem que, não sei se é a Nova Zelândia ou que. Há um país, olha, México vai ganhar esse país que o transexualismo é muito normal. Eu via mais o homossexualismo, mas o Senhor me mostrava uma inteligência artificial que vai multiplicar o transexualismo no México. Alamanso telebrai. Shana makaya sendelebrodose que telebradai. Librana so lebrada so que lemretso ramanse que alabraço namasia. Glória ao Senhor, Jeová. Amados irmãos, então o Senhor Deus todavia me foi mostrando, sabe, infelizmente, muita promiscuidade sobre México, prostituição. Esse espírito prostituidor estava sobre todas aquelas pessoas. Espírito ao contrário da natureza de Deus estava se reinando ali, sabe?
Liba shakata labradaya. Anaman sote que libredesi calabrasamanai. E o Senhor me revelava, todavia, que há planos no mundo espiritual traçados, já estão completos esses planos. Só falta se transfigurar no mundo físico. Deus me mostrava claramente novas inteligências artificiais para México. Mas antes, todavia, irmãos, me gostaria falar daquilo que realmente há respeito entre o Elon Musk e México. Nessa experiência, nessa visão de Deus, Jeová me falava sobre Elon Musk. Então, veja como Elon Musk olhava para México. Eu via na visão o Elon Musk olhando para México, e o Elon Musk, na sua cabeça, ele pensava o seguinte, que em México ele terá frutividade, ele será mais próspero fazendo comercialização, fazendo parceria com o México. Na visão de Deus, eu via o Elon Musk assim, irmãos, pensando e falando essas coisas consigo mesmo, irmãos. Ele olhava para México e ele via milhares e milhares de milhões e trilhões de dinheiro a se multiplicar das suas empresas. Mas o Senhor me revelava, Elon Musk, ele estava pensando em criar certas inteligências artificiais. Ele olhava para o mexicano e ele mirava para eles, ele via que os mexicanos são um povo que realmente são, o termo correto, são as pessoas, uma das pessoas, né, das categorias que realmente lhe ajudaria a realizar as explorações humanas. Então, Elon Musk, olhando para o povo mexicano, ele pensava e dizia que esse povo realmente lhe ajudaria a desenvolver mais das tecnologias dele, a descobrir mais das suas tecnologias, inteligência artificial e outros tipos de tecnologias que ele ainda não propôs, ainda não se abriu abertamente. Ok? Então, eu via que na visão do Senhor, Elon Musk realmente traçava isso. E ele buscava de uma conexão com o povo mexicano através de parcerias com grandes empresas, com pessoas que estão em frente do país a governar. E nessa parte da visão eu travei, eu disse, meu Deus, será que isso é verdade? Me pensava assim. E uma das coisas que eu pensei enquanto eu estava tendo essas revelações, eu pensei, meu Deus, quando eu terminar de orar e eu me voltar para mim, eu vou ir na Google e eu vou pesquisar isso, porque eu não tenho essas informações. O Senhor está a me mostrar que o Elon Musk, ele mirava para México. Ele olhava para México e ele via frutividade, ele via que ele investindo no México. Irmãos, isso é verdade que assim falo conforme a visão do Senhor, que ele via que realmente ele investindo em tecnologias, principalmente a inteligência artificial, ele iria ter muito lucro. Ele via que o povo mexicano ele é apto para consumir esse tipo de tecnologia, aquele tipo de tecnologia, este e aquele. Então ele estava traçando uma tecnologia e eu via inteligência artificial. Só que Jeová me dizia que se essas inteligências artificiais forem formadas, se essas inteligências artificiais forem assim feitas, esse espírito vai multiplicar-se cada vez mais. Então o Senhor me mostrava que
As comunidades de LGTB se multiplicavam, se cresciam. Eu via muitos varões normais a se cambiar em mulheres, etc. Ok? Alamanso telebrai. Lika bashende lebrasoma. Não é da vontade de Deus. Isso. Tem que se ter muito cuidado com a IA. Tem que se ter muito cuidado com as inteligências artificiais, irmãos. Amém? Porque Jeová me mostrava claro que lá no México existem empresas que Elon Musk são de apreciação, que realmente estão capacitados, treinados, oficializados a formarem, a criarem aplicativos, aparelhos tecnológicos de inteligências artificiais. Ok? Então o Senhor mostrava isso. Todavia, então o que de concreto eu possa dizer daquilo que realmente Jeová mostrou? Voltando nesse sentido, que a vontade do Senhor, irmãos, a vontade de Deus, é que México seja liberto. Amém? É que haja libertação lá. Mas para que isso realmente aconteça, esse povo tem que se arrepender. Porque eu não estava vendo arrependimento no México. Eu via que o povo mexicano, uma forte tendência para a contrariedade. Eu via essa legalidade forte, irmãos. Ali eu via na visão de Deus, eu via que ali o homossexualismo, principalmente, ele é muito normal. E Deus estava muito triste. E Deus ele falava sobre as punições, sobre as destruições que vai destruir México. Se México não se arrepender. Charabacanda. Jeová mostrava, irmãos. Chacatarabacanda rabas. Irricobassa. Leba chacat. Italamassobia. O Senhor me mostrava bem claro, irmãos. Me mostrava muito bem claro que se México não se arrepender das suas abominações, irmãos, das suas práticas abomináveis, bizarras, desumanas, então Jeová, ele me dizia que vá a visitar México com destruição, vai permitir que um cenário de chuva ácida desça sobre México, porque na visão de Deus o Senhor me mostrava a chuva ácida a cair sobre o povo mexicano. Glórias ao Senhor. Eles se bailavam, eles se dançavam, celebravam, gastavam as suas energias aos deuses da beleza, da luxúria, da prostituição. Todos alegres. Eles não tinham Deus. Não tinham Deus. O Senhor, antes de me mostrar a punição no México,
Sendo que eu já tinha falado, né? Eu tinha gravado um vídeo sobre México, mas é espanhol, então eu estou a repassar em português, ok? Ali eu acho que eu resumi, né? Então, todavia, antes de falar sobre a punição, eu vou falar o que Deus me mostrou sobre os aplicativos de inteligências artificiais cujos vão proliferar, vão multiplicar mais e mais o homossexualismo, ok? Vão multiplicar mais gays, mais trans, mais lésbicas lá. Uma vez que o Elon Musk ele olha para o México como um país de comércio com um impacto muito positivo que lhe multiplicaria financeiramente, ok? Então, eu via na visão de Deus que dentro de 3 anos, nos próximos 3 anos, então eu via na visão de Deus que criariam certas inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais elas portam esse espírito terrível do homossexualismo. Essas inteligências artificiais eles vão ser criados para controlar a mente do povo mexicano propriamente, e ele vai multiplicar o espírito homossexual. Na visão de Deus eu via que isso já passava, esses aplicativos, essas novas IAs, nova inteligência artificial, e ali muitos mexicanos usavam essas tecnologias, e eles usavam aparelhos, usavam smartphone, e eles clicavam nesses aplicativos, nessas coisas. Mas não é só aplicativo, é também de uma outra forma. Ele pode vir num outro destaque. E todavia, eu vi americanos a usar essa inteligência artificial e usavam, e eu via uma força demoníaca sair dos aplicativos de inteligência artificial e entrava na mente dos mexicanos, e de repente eles ficavam estranhos, começavam a ficar estranhos. Lebrosa calabradácia. Eu via que o povo mexicano começava a ficar estranho, os homens começavam a sentir desejo feminino. Lê cabachaia. Homens começou a ter desejos estranhos, sabe? Pensamentos femininos, desejos de mulher, de se vestir como mulher. E a visão se dirigiu no mexicano. Amém? A visão se dirige no mexicano. E eu vi esse mexicano enquanto ele clicou no aplicativo, ele estando ali, de repente aquela força demoníaca ele penetrou na mente dele, e de repente o jovem ficou parado, e de repente ele sentiu que o seu cérebro, algo, sabe, vibrou, alguma coisa penetrou nele, e de repente aquele jovem começou a ter desejos, sentimentos femininos, e começava a vir pensamentos de se vestir como mulher. E ele se perguntava, aquele jovem começava a se perguntar, mas por que ele estava a ter esses pensamentos de se vestir como mulher? E ele dizia consigo mesmo: pronto, isso talvez isso é coisa da minha cabeça, isso não é normal, isso é coisa da minha cabeça e tal, porque não, ele sabia que nunca lhe acontecerá aquilo. Antes dele usar aquela inteligência artificial, não lhe passou esse pensamento. Assim que ele usou aquela inteligência artificial, lhe passou isso. Alamanso telebrai.
Ok? E todavia, irmãos, de repente aquele jovem, ele só dizia: isso é coisa de minha cabeça, é coisa de minha cabeça e tal, porque como é que eu faria isso, vestir como mulher, isso não faz sentido e tal. Mas irmãos, depois de umas horas, aquilo se fortificava, começava a ficar mais forte no jovem, e aquele jovem de repente começava a entrar em concórdia, ele começava a desejar cada vez mais se vestir como mulher, e até que caía, e até que o indivíduo começava a desejar ser como mulher. Começava a desejar ser como mulher. E essa visão é a mesma visão. Eu estava nos ares, em arrebatamento de sentidos, a ver tudo isso, as coisas. Essa inteligência artificial se multiplicava sobre México e fazia com que muitos homens ficassem assim, mudança nos pensamentos, ter pensamentos prosmíscuos, pensamentos gays, labachaka tamashai. Não é normal se você, que é homem, você começa a sentir desejo de mulher, então é um espírito. Esse é um espírito que está sobre você e precisa de ser liberto enquanto há tempo. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, e até que esse jovem realmente começava a desejar, aquilo foi mais forte do que ele, e o demônio do homossexualismo se lhe tomou completo, e o jovem começava a se assumir, até que ele se assumiu que era gay, começou a se assumir que era homossexual. Mas Jeová realmente me deixava claro, na sua ira, na sua fúria, né, que aquelas pessoas, elas eram na verdade pessoas normais. E Jeová realmente estava muito furioso com o povo mexicano, porque o povo mexicano, ele não dá lugar ao Espírito Santo, ele não dá espaço a Deus. Esse povo, ele criou uma forte inimizade com Jeová, porque essa visão, ela se voltou mais na multiplicação dessa contrariedade, na qual Jeová me mostrava claramente que o governo, que as autoridades tinham aquilo como normal. Deus não me falou, Deus na visão não me disse que no México, ali o Estado tenha aprovado os casamentos gays, não sei lá o que. Deus não me falou isso, mas o Senhor me mostrara na visão que o México, Deus falou claro, Deus disse o seguinte: México, quando o Senhor falou, quando eu vi assim aquelas pessoas, aquelas todas mulheres dançando, e eu falava que são mulheres, são mulheres que estão dançando, mas Deus me disse: não são mulheres, são homens. Então, Deus me disse claro, e me mostrava a expansão, irmãos, a expansão sobre México. Como o povo mexicano, ele é grande, ele realmente é vasto nesse espírito contrário. E o governo, ele via e tinha como normal, porque eram milhares e milhões e trilhares, eram pessoas incontáveis que não se pode contar. Não se pode contar, alabachaka, alabradai. Não se pode contar, chamanasya lebrosote, ramansote requelebradacia, likabachaka lamassaya. Então, amados irmãos, percebam como Deus está furioso com este povo. Deus está irado.
mostrava-me a expansão desse espírito a reinar sobre México. As inteligências artificiais eram três inteligências artificiais, irmãos, que Deus me mostrava, e Jeová me falou, essas 3 inteligências artificiais que serão fabricadas nos próximos 3 anos, essas inteligências artificiais vão multiplicar esse espírito sobre o México cada vez mais. Mas o Senhor falava que o México em si, ele reina esse espírito. Praticamente 97, 98% desse povo, ele tem essa tendência fácil, essa tendência de cair forte no homossexualismo, irmãos. Lá no México tem pessoas que são normais, tem pessoas que são crentes, que são cristãs, tem, mas são pouquíssimas mesmo. Alamanso lebradaya. São pouquíssimos, irmãos. Porque Deus falava para mim. Deus me dizia depois, eu não estou no México. Eu já não estou em México faz tempo. E muitos mexicanos pensam que Deus está lá. Deus falava que eu não estou nessa nação. Eu saí dessa nação faz tempo. Porque eu não concordo. Deus não concorda com esse espírito. Deus não concorda que um homem quer ser mulher. Deus não concorda com casamento gays, homem com homem, mulher com mulher. Isso não existe, irmãos. E quando o Senhor me revelava essas coisas, conforme eu disse, eu depois, quando eu voltar em mim, quando eu terminar de orar e voltar em mim, eu vou ir na Google e vou investigar essas informações, porque eu não sabia que México, afinal, é um país que o homossexualismo é muito normal. Eu não sabia que há mesmo milhões de pessoas que são gays, que são homossexuais, transexuais. E o Senhor mostrava o transexualismo disparando fortemente nesses últimos anos, mas os próximos 3 anos, irmão, se o México não se concentrar, se o México não vigiar, se o México não se arrepender, já não é mais o homossexualismo. Eu via na visão de Deus, Deus me mostrava que o Satanás, ele quer multiplicar o transexualismo, porque o Satanás já multiplicou o homossexualismo. Há muitos homossexuais sobre México. Então, Deus me revelava que ele quer multiplicar o transexualismo. Fazer mesmo muitos mexicanos remover mesmo os órgãos e cambiar em mulher, meter seios, meter coisas de mulher no corpo, fazer cirurgia plástica. Por isso é que o Senhor falava que essas pessoas que você vê que são parecidas a mulher, que como se fossem mulher, não são mulheres, são homens. Na visão de Deus, fumaças coloridas, ouvia as bandeiras coloridas dos LGTB. Era muita vibração. E Leka Bachaka Lamassaia, Lamachaka Tamassoke Alabassoma e Babachaia. Irmãos, e Jeová, quando estava me revelando tudo isso, Jeová estava muito irado, Jeová estava muito furioso. Estava muito furioso mesmo. Se México não se concentrar, irmãos, vai acontecer coisas terríveis sobre essa nação. Se México não se arrepender, coisas terríveis vão vir sobre lá. E Deus não é a vontade de Deus, não. Deus é justo. Deus está a dizer, se arrependa. Deus está a falar, deixa as tuas obras abomináveis, as tuas abominações, México. Já chegou ao trono de Deus. Já subiu faz tempo. E Deus está saturado. Deus está cansado contigo, México. Deus está irado. Arrependa-te. Tu que é mexicano, tu que é mexicana, leva esta mensagem à tua nação. Leva esta mensagem à tua nação. Aleluias. Chama nasce alebragaço. Liba chaca namassai. Rabasso te que lebre de sola, brana sole drebe de sola bramantobia. Alabracia catala bramanso que alabache.
Há poder no sangue. Alama sokelebredesia. Rabashakatai. Ebabashakata rabakandas. Lebabasa rabakanda. Rabaso terebede. Rikalabasa namaseria rabaso. Ibabashakata rabasama. Lebaso lebraia. Aleluias. Chamanso telebreia. Reina Jeová, reina Jeová, reina Jeová para todos sempre, aleluias. Então, amados irmãos, e ali Jeová me mostrava claramente, irmãos, me mostrava claramente o que Deus fará sobre México se México não se arrepender. Amém. Então Deus me dizia o seguinte sobre México. Deus falava assim: se México não se arrepender das suas abominações, eis que enviarei chuva ácida. Enviarei chuva ácida sobre esta nação. Libra canda labradai. Irmãos, eu via a chuva ácida, eu via o Senhor mandava chuva ácida sobre México. Amém? Deus mandava chuva ácida. E essa chuva ácida caía como uma chuva normal, porque ela caía enquanto aquelas trilhares e milhares e bilhares de mexicanos transexuais, lésbicas, homossexuais estavam dançando nas ruas. É muita vibração. Todas as ruas estavam cheias. Eu, como estava nos ares, irmãos, eu olhava para o México. Era como se eu estava a olhar para o México inteiro, para toda a nação do México. E eu só via pontos assim pequenitos. Eu via a distância, eu via muita gente como a areia do mar, nestas colores, nestas vibrações do LGTB. E de repente Jeová mandava chuva ácida. E aquelas chuvas se lhe caíam. Eles pensavam que era chuva normal, mas de repente os mexicanos começavam a sentir ardor, começavam a sentir que estava a lhes alejar, que parecia um caco, parecia algo que estava a lhes rasgar a pele, e depois de lhes rasgar, começava a lhes arder, e aquilo fervia de ardor, e começavam a gritar. Eu via muitos mexicanos que eram trans em forma de mulher, começavam a gritar, começavam a dar gritos, a boca deles ficavam abertas, bem boca aberta, porque aqueles ardor da chuva ácida de Deus, Rabashakatalmassó, era terrível, irmãos. Ali a festa acabou, os bailes acabaram, as vibrações acabaram, as fumaças coloridas começou a se acabar. Já ninguém mais poderia dançar, e agora era só grito, todo mundo a gritar, todo mundo a chorar. Sangue começava a escorrer da pele deles, eles passavam a mão, sobre suas peles era sangue. Leba bachaka namassória. Essa chuva ácida lhes aleijava as peles deles, lhes aleijava, lhes corroía, lhes destruía, irmãos. A pele dos mexicanos ficava avermelhadas, ficavam corrosivas, ficavam com feridas, ficava feia, ficava assim. Mas ficava mais do que isso, hein? Nessas imagens de ilustração. E choravam muito. Alabachaka na massaia. Com Deus ninguém brinca, irmãos. Com Jeová ninguém pode brincar. Deus é santo. O homem, Deus lhe fez homem. Você é homem, aceita ser homem, não aceita ser mulher. E você é mulher, aceita ser mulher, não aceita ser homem. Você é mulher, quer ser homem para quê? E você é homem, quer ser mulher para quê?
que isso não existe, coloca na cabeça que isso não existe. E isso nunca vai existir. Nunca vai existir em México. Nunca vai suceder. Mas, irmãos, sobre a chuva ácida, eu fiquei assim, meu Deus vai mandar chuva ácida. Isso é muito terrível. Realmente eu quis, só perguntava no Senhor, chuva ácida sobre México. Então Jeová me disse, essa chuva ácida representa a punição sobre México. Então Jeová começava a me dizer o seguinte: se México não se arrepender dos seus pecados abomináveis, se o México continuar com suas abominações, não se arrepender, então sobrevirá enfermidades. Essas enfermidades terríveis que no mundo espiritual estão representadas como chuva ácida. Realmente no mundo espiritual ela é chuva ácida, ela vai cair, só que ela vai se manifestar como enfermidade. Essa chuva ácida, se o México não se arrepender, ela vai acontecer, Deus vai mandar essa chuva ácida. E essa chuva ácida é um tipo de enfermidade, não sei se é vírus, não sei se vai vir, se viria em forma de vírus, bactérias. Deus não me falou, mas tudo que Deus me disse, se México não parar das suas prostituições, Deus está cansado, irmãos. Deus está cansado no seu trono. Deus vendo México, homem se relacionando com homem, mulher com mulher, homem se penetrando com homem e vice-versa. Deus me dizia que Deus está cansado de ver isso na nação mexicana. Deus está cansado da normalização disso lá no México. Lebra Shakatalabradai. Vocês, se tivessem a ira de Deus, vocês iriam se posicionar. Irmãos, Deus quando estava a me mostrar essas coisas, o Senhor estava totalmente furioso. Muito furioso mesmo, irmãos. Todo irado, porque o Senhor ele não quer que a sua criação seja modificada. Ele criou perfeito o homem e a mulher. Deus criou todas as criaturas que Deus criou perfeito. Charabacanda. Deus te fez perfeito, México. Você que é mexicano, mexicana, ou que você que é de outra nação e tem esses problemas homossexuais, tem esses problemas de lésbica, de gay, ser gay ou sei lá, não sei, ser transexuais. Jesus Cristo quer te libertar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor quer te libertar nessa hora. Libra Samanai, que Deus te liberta nessa hora em nome de Jesus, do homossexualismo, do lesbianismo, do transexualismo, em nome de Jesus. Espírito satânico, espírito contrário, está repreendido. Rabachaka Amassobia Lebradai. Está repreendido na vida deste homem, na vida desta mulher. Está repreendido, Satanás. Está repreendido, demônio. Sai dessa vida, sai dessa alma. Sai pelo poder que há no sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Espírito ao contrário da natureza, você não tem poder. Você não tem poder. Você não tem poder. Recalabradácia. Queima em nome de Jesus. Queima no sangue de Jesus. Alabracanda, alabradai. Oh glórias, há poder no sangue de Jesus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluias. 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 Reina Jeová. Reina Jesus. Reina Espírito Santo. Reina Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, oh glórias. Shalabracanda labradaya. Libra Samanácia. Likabashaya Nanassô. Haja libertação em nome de Jesus. Shalabracanda labradai. Então o Senhor mostrava essa chuva ácida. Ela quando cair se manifestaria em enfermidades que são infecções que vão ser transmitidas através, vão vir através de relações sexuais.
nessas comunidades de LGTB. Deus vai ferir as comunidades LGTB se não se arrependerem. Se as comunidades crescerem, se o homossexualismo crescer no México, quer dizer, ele já está num número que a taça da ira de Deus já está a transbordar. Se não se arrepender na mesma, vai vir punição. Se crescer, vai piorar. Vai ser mesmo a nível da nação mexicana a punição. Ok? Se o governo de México não se arrepender, se o governo do México não se arrepender de estipular casamentos gays, recalabachaya. Se não se arrepender, virá punição por toda a nação do México. Haverá infecções terríveis, onde até inocentes vão pagar. Porque a chuva ácida caía sobre a nação inteira de México. Eles se coçavam o tempo todo, se coçavam a hora toda. Isso vai acontecer se porventura o México multiplicar-se, se o México se multiplicar nas suas abominações, nas suas prostituições. Deus está cansado de ver isso. Num dia, são milhares e milhares de pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, a se relacionarem sexualmente no México. E Deus me dizia, na sua ira, na sua fúria, que Ele não aceita isso e nunca vai aceitar. Diante de Deus isso não existe. Se o México não te arrepender, então beberá do cálice da ira de Jeová. Sharabakanda labradaya. Liba Shamanan Siote. É tempo de se arrepender. É tempo de se converter a Jesus de verdade. É verdade? Mais uma vez eu quero advertir sobre inteligência artificial. Irmãos, tenham cuidado com as inteligências artificiais. Essas inteligências artificiais sobre México, ela vai vir de uma forma assim normal, de uma forma que os mexicanos vão achar que é mais uma IA, é mais um aplicativo de IA. Mas esse é específico só para México. Amém. Eu quando voltei sobre mim e terminei de orar, e depois dessa visão, conforme eu tinha dito, quando eu terminar, quando eu voltar em mim completo e vou parar de orar, eu vou ir no Google e pesquisar, porque eu não tenho essas informações. Eu nunca tinha ouvido a falar que o México, lá o homossexualismo é muito crescido, é muito normal, sabe? Onde até o governo tem por normalidade, conforme eu via na visão de Deus, apesar de que Deus não me disse que ali o governo aprovou matrimônios. Amém. Alabashakatalabradaya. Shirikinimihai. Hello, Shamahasi Otebia. Então, amados irmãos, eu todavia fui pesquisar na Google. Primeiro, realmente eu pesquisei sobre Elon Musk, porque sobre Elon Musk o Senhor me falou. Quando eu olhava para México, ele via que México vai lhe ajudar a produzir, a ter lucratividade e tal. E ele pensava em fazer IAs, inteligências artificiais, que no México iria dar muito sucesso. Mas o Senhor mostrava que essas IAs vão provocar isso, vão multiplicar o homossexualismo. Eu pesquisei sobre os pensamentos, escrevi assim na Google os pensamentos de Elon Musk para com o México, e ali as informações que apareceu foram que o Elon Musk realmente ele tem investido no México, investiu altos valores financeiros, e ele quer que algumas das suas empresas, ele quer, né, divulgar,
essas, não sei, que tem a ver com as suas empresas. Acho que ele tem esse Express, Tesla e mais uma outra aí que eu não sei sobre se é Neuralink, ok. Então, algumas dessas empresas dele, ele quer divulgar lá no México, ou já divulgou, está divulgando. E todavia, depois eu pesquisei sobre o índice de homossexualismo no México. Então, ali realmente veio a informação no Google que verdadeiramente é um número bem crescido e que o governo aprova matrimônios entre homens que homossexuais. Então, até a Google confirmou aquilo que Deus me mostrou, sendo que eu não tinha essas informações. E eu nem pensava em o México, eu não pensei, eu até México tá até não sei, nunca me passou na cabeça receber revelação sobre México. O único país que verdadeiramente Deus me revelou, que Deus me arrebatou, era a República Dominicana, mas México não. Mas Deus me revelou sobre México, eu vou repetir, por causa da visão do Elon Musk. Por isso é que o YouTube, eu não sei se Deus colocou a mão dele aí nos YouTube, se Deus fez o quê. Porque bem, de lá nada o Senhor me mandou fazer o vídeo do Elon Musk, urgentemente. E que no mesmo dia, enquanto eu estava orando, Deus me falou que eu tinha que fazer o vídeo urgentemente. E eu fiz o vídeo, postei. E no dia seguinte, Deus me revela sobre México. Me mostra os planos de Elon Musk sobre México. E me mostra todas essas coisas aqui que eu expliquei acontecer sobre México no dia seguinte. E a publicação de Elon Musk, ela foi crescendo. E muita gente, né, que é de Latam, muita gente de Latam, que é dos países da América Latina, comentaram bastante a publicação do Elon Musk que fiz. E eu depois ouvi que uma pessoa, ela fala como se fosse um mexicano. Eu disse, será que o YouTube está a mandar o vídeo americano? Bem, eu vou ir no YouTube Studio para ver. Então fui no YouTube Studio, eu cliquei ali, né, nos registros do vídeo do Elon Musk. E aí realmente estava lá o país secundário, um dos países que o YouTube começou a entregar em massa é México. E eu fiquei surpreso, eu disse, os meus vídeos eles não são mandados a México. Não são mandados a México, mandou em México, mandou em Chile também. Eu disse, meu Deus. Por isso é que muitas pessoas de lá do coisa estão a comentar. Por isso é que no dia seguinte Deus me revelou sobre México. Então eu entendi o mistério. Eu entendi. Pode ser que aqui tem pessoas do México que têm esses problemas, ou que com o tempo vão ouvir. Eu só sei que o Senhor realmente me confirmou e Jeová me deixou claro que aqui no meu canal tudo isso é permissão de Jeová. E existem pessoas que têm esse problema, existem mexicanos que têm esse problema, e essa mensagem eles vão ouvir sim, eles ouvirão. E você que vai ouvir, você é um bem-aventurado. Se porventura você tem esses problemas homossexuais, lésbicos, não sei o que, Jesus Cristo está falando contigo porque Ele quer libertar você. Ele não quer que você caia nessas armadilhas do Satanás. Jesus Cristo quer que você se aceita como Ele te fez. Jesus Cristo te fez homem, aceita ser homem, não aceita desejo feminino. Repreenda esses pensamentos de Satanás na tua cabeça em nome de Jesus. Você é homem. Você que é homem e nunca vai deixar de ser homem. Você que é mulher e nunca vai deixar de ser mulher. Você sempre será mulher por toda a eternidade. Agora, com quem você vai reinar? Com quem? Com Deus ou com o diabo para sempre? Não deixa que o diabo te seduza.
Nenhum homossexual, nenhum lésbica, nenhum transexual herdará o reino de Deus. Todos vão queimar no fogo eterno para sempre, para todo sempre. Xalabracanda labradai, elamanso telebrai. Deus é real. Deus é real. Chama Nasiakaya. Se aceita como você é em nome de Jesus. Se aceita como você é no sangue de Jesus Cristo. Le Kamanasianaya. Cristo reina em nome do Senhor Jesus. Escapa da ira de Deus. Se você se arrepender, se um dia essa praga chegar sobre México, ela não te vai afetar, ela não te vai atingir. Deus manda falar assim. Tem que haver arrependimento, México, para você escapar da praga de Deus. Se arrependa antes que seja tarde demais. Deus não quer te destruir, Deus não quer te punir, mas está a ser teimosa. Lá Kamassayanai. Mesmo que esse vídeo não viralizar, eu só sei que vai ter pessoas do México que vão acompanhar e que Deus abençoe as vossas vidas, Deus possa transformar-vos pelo seu poder e na misericórdia de Deus estar. Compartilhe o vídeo, subscreva-se ao meu canal, deixe o seu like. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos e glorificamos para todo sempre. Espírito Santo de Deus, se compadeça, Pai Santo, venha se compadecer. Venha se compadecer, Senhor meu Deus, sobre México, sobre a nação mexicana, Senhor. Tendes misericórdia desta nação. Perdoa os pecados do mexicano. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa as abominações de México. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Aleluia, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão, Senhor. Toca neles, Senhor, Ele lhes liberta, Senhor. Eles tiram os desejos, Senhor, meu Deus, abomináveis, Senhor. Aleluia, que os planos de Satanás nessa nação caem por terra, Jeová. Sejam destruídos, Espírito Santo. Aleluia, Deus eterno. Sharakamanai. Pelo poder que há no sangue de Jesus, ó Deus. Alamassokelebrede. Rikalamassolyanai. Há poder no sangue de Jesus, ó Cordeiro Santo. Aleluias. Vive Jeová para todo sempre. Aleluia, Espírito Santo, em nome de Jesus. Shamanakai lamassobianai. Pelo poder que há no sangue de Jesus, ó meu Deus. Engrandecido seja o teu precioso nome. Labracanda labrasamanai. Em nome de Jesus Cristo, compadeça-te, Pai Santo. Compadeça-te, Jeová. Chama Caia Labradai. Liberta o povo mexicano, Senhor. Liberta o povo mexicano, Senhor. Liberta, Senhor. Desvia a tua ira sobre México. Desvia a tua ira sobre esta nação. Desvia a tua ira, Espírito Santo, em nome de Jesus. Os teus remanescentes, Senhor, sobre México, possam ser revestidos de Deus. Reveste-lhes, Senhor meu Deus, não deixa eles serem intoxicados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, de Deus, dê livramento. Venha livramento sobre México. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Pelo poder que há no nome santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Xalabracanda labradai. Glórias a Deus, Espírito Santo, Deus amado. Rabachacatalabramansobia. Libra mansobia candalabrada vaseca. Rabaso talabran anamahochetehe. Halamanso telebracai. Sharabasakatai. Rica labassamanai. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Todo mal seja quebrado. Todo mal seja destruído. Rabachacatalabrabasoca. Sangue de Jesus tem poder. Satanás não tem poder. Xalamassobia. Em nome de Jesus. Haja conversão nos mexicanos. Que os homens sexuais se convertam. Todos eles, Pai Santo, em nome de Jesus.
pelo poder que há no sangue de Jesus. Glórias a Deus. Em nome santo e poderoso, nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Compartilhe este vídeo. Amém. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like. E quem ainda não se subscreveu, subscreva até ao meu canal. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Fiquem ligados para mais conteúdos. Amém? E vemo-nos até a próxima oportunidade. Shalom, shalom Adonai.